Jeremias 37. E Zedequias, filho de Josias, aqui Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei da terra de Judá, e reinou no lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra escutaram a palavra do Senhor, que este falou por intermédio de Jeremias o profeta. Contudo, o rei Ezequias, a Jeucal, filho de Selemias, e Sofonias, filho de Maacés, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para que dizerem: roga-te agora por nós, o ao Senhor nosso Deus. Ora, Jeremias a, entrava e saía entre o povo, pois ainda não tinham encerrado a prisão do exército de Faraó do Egito, quando, pois, aos caldeus que estavam sitiados a Jerusalém ouviram estas notícias e retiraram-se de Jerusalém. Então veio Jeremias, o profeta da palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. E eis que o exército de Faraó, que é o vosso socorro, voltará para sua terra do Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra a cidade e tomarão, e a queimarão a fogo, assim diz o Senhor. Não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois não se retirarão. Por ainda que derrotasseis todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e entre eles só ficarem homens feridos, contudo se levantariam cada um a sua tenda, e queimarão a fogo esta cidade. Ora, queimando se retirou-se de Jerusalém do exército dos caldeus, o caldeu do exército de Faraó, e saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ter a terra de Benjamim, para receber ali a sua parte por meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão de guarda, cujo nome era Jurias, filho de Semaías, filho de Ramaías, o qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: tu estás descentado para os caldeus. E Jeremias disse: isto é falso, e estou desertando para os caldeus, mas eles não deu ouvidos, de modo que prendeu a Jeremias e levou aos príncipes. E os príncipes ficaram muito irados com a Jeremias, de sorte que açoitaram e meteram no cárcere na casa de Jonatas, o escrivão, porquanto tinha transformado em cárcere. E tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, e havendo ficado ali muitos dias, o rei de Ezequias mandou soltá-lo, e lhe perguntou em sua casa, em segredo: há alguma palavra da parte do Senhor? E respondeu Jeremias: há. E acrescentou: na mão do rei de Babilônia serás entregue. E disse mais: Jeremias ao rei de Zedequias, que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que pudesse na prisão, para que pusesseis na prisão, onde então agora vossos profetas e que vossos profetizes dizendo ao rei da Babilônia, que não virá contra vós nem contra esta terra. Ora, pois, ouve agora, o rei, meu senhor, seja aceita agora a minha súplica diante de ti. Não me faças tornar a casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse Jeremias no arco de guarda, e deram-lhe
E deram-lhe um bolo de pão para cada dia dos seus padeiros, até que gastou o pão da cidade, e assim ficou Jeremias no átrio da guarda. E ouviram, pois, os Cefatias, o filho de Matã, Gelaías, filho de Passur, Jeucal, filho de Selemaías, Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, que fica nesta cidade morrerá a espada de fome e de peste. Mas quem sair dos caldeus viverá, pois a sã vida que será despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infa, infa, infalivelmente será entregue às mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes do rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece nas mãos dos homens da guerra que restaram na cidade, e nas mãos de todo o povo diz-lhe tais palavras, porque este homem não busca paz, e terá a paz para este povo, porém o seu mal. E disse o rei Ezequias: Eis que ele está na vossa mão, porque não o rei possa coisa alguma contra vós. Então tomaram Jeremias e lançaram-o na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava em átrio de guarda. E disseram Jeremias com cordas, mas nas cisternas não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Enquanto Ebeneg-Meleque, o etíope, e um eunuco então estava na casa do rei e ouviu que tinha metido Jeremias nas cisternas. E o rei estava assentado na porta de Jeremias, na porta de Jamim. Saiu, pois, Ebed-Meleque da casa do rei, e falou, dizendo: O rei, senhor meu, este homem fizeram mal, e tudo quanto fizeram a mim, o profeta, lançaram na cisterna, de certo morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois não há pão na cidade. E deu ordem então ao rei de Ebeneque-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 3 homens, e tira Jeremias e o profeta da cisterna, antes que morra. Assim Ebed-Meleque tomou consigo os homens e entrou à casa do rei debaixo da tesouraria, e ali tomou dali os trapos velhos dos roupas velhas, e desceu Jeremias nas cisternas por meio de rodas. E disse Emeleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rótulos debaixo dos teus sovacos, e entre com os braços nas cordas. E Jeremias assim fez. E tiraram Jeremias com as cordas e lançaram-o na cisterna, e ficou Jeremias em átrio e guarda. Então mandou o rei Ezequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta. A terceira entrada do templo, e disse o rei a Jeremias: Vou perguntar-te uma coisa, não encubras nada. E disse Jeremias a Ezequias: Se eu te declarar acaso, não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Ezequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor que fez esta alma, que não matarei, nem te entregarei nas mãos dos homens que procuraram por tua morte. Então Jeremias disse a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, que te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, será poupada tua vida, e está na cidade, e a cidade não se queimará a fogo, e viverá tu e tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade às mãos dos caldeus.
e eles queimarão a fogo tu, e não escapará da tua mão. E disse o rei Ezequias a Jeremias: Receio que os judeus não passaram para os caldeus, e não seja entregue à mão deles, nem escarneçam de mim. Jeremias, porém, disse: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme o qual eu falo. Bem, te a ira, porque poupa-se a tua vida. Mas se tu recusares sair, esta é a palavra que me mostra o Senhor. Eis que todas as mulheres ficarão na casa do rei de Judá, e serão levadas aos príncipes da Babilônia, e elas mesmo dirão: Os teus pacificadores te inclinaram e perverteram contra ti, e agora atolaram os teus pés na lama e voltaram atrás. Por todas as mulheres dos teus filhos serão levadas para fora dos caldeus, e tu escaparás da mão, mas pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Ezequias a Jeremias: Ninguém sabia estas palavras. Não morrerás. Se os príncipes ouvirem, farei contigo. Se vieram ter comigo, te disseram: Declara-os agora, e disseste ao rei. E o que o rei dissesse: Não nos encubras, e não te mataremos. Então lhe dirás: Eu lançarei a minha súplica diante do rei, que não fizeste tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Então vieram todos os príncipes de Jeremias e os interrogaram, e eles responderam conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e assim cessaram de falar com ele, pois as coisas não foram percebidas. E ficou Jeremias artrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. No nono ano de Ezequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No 10º Ezequias, no 4º mês, aos 9 meses, fez-se uma brecha na cidade. E entraram todos os príncipes da rei da Babilônia e assentaram-se na porta do meio, os quais eram Neazarezer, Sanganebo, Segasim, Reabe, Sarins, Negal, Sesaque, Reabe, Maneque, juntamente com todo o resto dos príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Ezequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite, pelo campo do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, seguiram pelo caminho de Araba. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e eles lançaram a Ezequias e as campinas de Jericó, e prendendo levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, de Ribla e a terra de Remate. O rei se sentenciou. O rei da Babilônia matou os filhos de Ezequias com Ribla à sua vista, e também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. Cego, os olhos de Ezequias atou nas cadeiras de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e a casa do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. Então o resto do povo que ficara na cidade, aos desertores que tinham passado para ele, e o resto do povo que havia ficado, levou ao Nebuzaradão, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres dentre os povos, que tinham nada de Nebuzaradão, capitão da guarda, deixou-os ficar na terra de Judá, e ao mesmo tempo lhe deu vinhas e campo. Ora, Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, capitão dos guardas, dizendo: Tomai e tratai bem
e não lhe faças mal algum, mas como lhe disser, assim procederás para com ele, pelo que Nabuzaradão, capitão da guarda de Nebuzaziban, Barebe, Zarins, Negal, Zarezer, Reabe, Meelcure e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do atrito do guarda e entregaram a Gedaldas, filho de Alcão, filho de Zafá, para que levasse a casa, e assim habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor viera a Jeremias quando ele estava ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala Elimeleque, etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que cumprirei as minhas palavras sobre essa cidade, para o mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia, e a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens que a temes, pois certamente te salvarei, e não te cairás a espada, mas a tua vida terás despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, capitão da guarda, deixou para ir a Ramá, quando o havia tomado, estando ele atado com cadeias no meio de todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá, estiveram sendo levados cativos para a Babilônia. Ora, o capitão da guarda levou Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus anunciou esse mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes a voz, portanto vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que solto hoje nas cadeias que estão sobre as tuas mãos, se há paz de vir comigo para a Babilônia, que eu velarei por ti. Mas se não há paz, vir contigo para a Babilônia, deixe-te ir e olhar toda a terra que está diante de ti, para onde te parece bem conveniente ir, para ali e vai. Se assim quiseres voltar a Gedias, filho de Acão, filho de Safá, a quem o rei da Babilônia constituiu governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou vai para qualquer outra parte que te proveir, e deu o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente deixou ir. Assim deu Jeremias a Gerias, filho de Aicão, Mizipa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. E ouvindo, pois, todos os chefes da força que estavam no campo, e eles e seus homens, o rei da Babilônia que havia constituído Gedalias e filhos de Acão, governador da terra, e e que havia confiado os homens, mulheres e crianças e os mais pobres da terra, foram levados a cativo para a Babilônia e vieram até a Gelias, Mizipa, que era o Ismael, filho de Metias, e Jonatas, filho de Sereá, Serias, filhos de Tanumete, e os filhos de Efai, Netofatita, Jesaías, filhos do Macatitas, e eles e seus homens. E jurou Gelaitas, filhos de Acão, filhos de Safá, e eles seus depois homens, dizendo: Não temais seguir aos caldeus, habita na terra, recebeu o rei da Babilônia,
bem, e bem vos será. Quando admir, eis que habito em Zipa para os vossos representantes dos caldeus, que vieram a nós, os vossos, porém, colhei o vinho, os vossos frutos, de verão, e o azeite, e meterei-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades, que tornastes do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, Edom, e que havia todos os países ouvindo o rei da Babilônia, que havia deixado o resto para Judá, que havia posto sobre eles Gedalitas de Aicão, filho de Zafá, e voltaram então todos os judeus em todos os lugares para onde foram arrojados, e vieram para a terra de Judá, Gelaias, Zipa, e acolheram vinho e frutos do verão com muita abundância. João, filho de Casear, e todos os chefes das forças que estavam no campo vieram a ter com os Gedalias de Zipa, e disseram-lhe: Sabes que Balis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Matias, para tirar a vida, mas não lhe deu crédito Gedalias, filho de Acão, e toda a Joab, filho de Carear, e falou Gedalias em segredo de Zipa, dizendo: Deixa, peço que vá e mate Ismael, filho de Netaias, sem que ninguém o saiba. Por que razão lhe tiraria ele a vida, de modo que fosse disperso todos os judeus que têm congregado a ti, e parecesse o resto de Judá? Mas disseram Gedalias, filho de Aicão, Jonatã, filho de Caseá, e não faça tais coisas, pois falais falsamente contra Israel.